Aleluia, glória a Deus. Eu sou Camila e sou sua irmã em Cristo. Estou aqui hoje nessa quinta transcendente para repartir a palavra do Senhor ao seu espírito. Nós estamos nessa semana, a semana da Constituição Sacerdotal. E precisamente nesse mês de agosto em que nós estamos lendo, conversando, falando e laborando no livro de Esther. Agosto, a noiva constituída na soberania, coragem na guerra. Glória a Deus. Irmãos, nós vamos falar especificamente nesse dia sobre, na quinta da disposição transcendente, o sacerdote constituído para devolver alegria ao povo na superação de sentenças. Nós vamos ler aqui Esther, capítulo 8, do versículo 16 ao 17, e Esther, capítulo 9, o versículo 22 também. Para os judeus houve felicidade, alegria, regozijo e honra, também em toda a província e em toda a cidade, aonde chegava a palavra do rei e a sua ordem, havia entre os judeus alegria e regozijo, banquetes e festas, e muitos dos povos da terra se fizeram judeus, porque o temor dos judeus tinha caído sobre eles. Versículo 22, como os dias em que os judeus tiveram sossego dos seus inimigos, e o mês que se lhes mudou de tristeza em alegria, e de luto em dia de festa, para que os fizessem dias de banquetes e de alegria, e de mandarem porções dos banquetes uns aos outros, e dádivas ao pobre. Glória a Deus. Esse texto todo, ele me fez me pensar em um ponto, né? O ponto que superamos as sentenças de morte pela vida que em nós habita, né? O povo judeu, né? Eles tiveram uma sentença muito bem estabelecida pela pessoa de Amã, que odiava os judeus, que tinha um incômodo específico ali pela postura de Mordecai, porque Mordecai não se dobrou ali diante daquele homem, que era uma figura de autoridade, no reino do rei Xerxes. Mas Mordecai tinha um posicionamento, ele adorava somente ao Deus vivo, ele não ia se prostrar diante de um homem, né? Porque isso seria idolatria. E por conta dessa atitude, desse posicionamento de Mordecai, o povo todo judeu recebeu uma sentença de morte, onde eles seriam mortos em dia específico, de uma forma específica, onde Mordecai também seria morto ali na própria forca. Então Deus, ele fez todo um cenário de reversão, né? E isso me faz pensar em como Deus é misericordioso, isso me faz pensar em como Deus é aquele que arquiteta todas as histórias, arquiteta todas as trajetórias de uma forma única e perfeita, que muitas vezes nós não entendemos, né? As ações, as reações, o desenhar de Deus, o arquitetar de Deus, o realizar de Deus, mas nós precisamos ter na nossa mente, na nossa consciência, que aquilo que Deus faz nas nossas vidas é sempre buscando um resgate, é sempre buscando a salvação, é sempre buscando reverter cenários que antes eram de destruição e estabelecer vida naqueles ambientes, vida naquelas pessoas, vida naquelas casas, vida naquelas famílias. E nós vemos que o povo judeu experimentou mesmo isso. Depois que foi decretado o contrário, né? Quando ali o rei Xerxes, ele entendeu que Mordecai tinha sido um homem que tinha livrado ele da morte, ele queria honrar aquele homem, e no momento específico, ele honrou aquele homem. Esther se posicionou, Mordecai foi colocado em uma alta posição, ele se vestiu, né, com vestes de linho, tanto azul como branco. Foi um homem que foi honrado mesmo pelo próprio rei, e foi um homem que foi estabelecido em um lugar de honra, diferente daquilo que o próprio Amã queria fazer com ele, queria matá-lo, mas Deus reverteu toda essa história e colocou Mardoqueu no lugar de honra dentro do próprio reinado, dentro do próprio palácio do rei. E Esther também estabeleceu, né, uma voz ali, né, ela já tinha sido constituída de uma consciência que o tio dela já tinha falado para ela, né, quem sabe não foi para um tempo como esse que você foi levantada como rainha, né, nós estamos nos ambientes, estamos ocupando os lugares, as casas, os trabalhos, os ambientes em que nós vivemos diariamente, nada é por acaso, nada é por coincidência, né. Quando nós lemos a palavra de Deus no livro de Romanos, nós entendemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e são chamados segundo o seu propósito. Então, o ambiente em que eu estou agora compõe a vontade de Deus. Quando nós estamos
atentos à unção interior que nos ensina todas as coisas, nós obedecemos a Deus, obedecemos a palavra de Deus, nós vivemos conforme a vontade de Deus, que é boa, agradável e perfeita. Nós precisamos ter essa consciência. Os ambientes em que ocupamos, que trabalhamos, que estudamos, as pessoas com que nos conectamos, os Ubers que nós pegamos, as relações que estabelecemos, as caronas que nós temos, todas são oportunidades de nós gerarmos um testemunho que agrade a Deus, que glorifique a Deus, nos posicionarmos em Cristo Jesus pelo guiar do Espírito e revelando o brilhar da palavra de Deus. Porque essa palavra brilha primeiro em nós, essa palavra brilha primeiro no meu espírito. Essa palavra atinge primeiro o meu coração. Ela é poderosa, ela é penetrante como uma espada de 2 gumes e ela me atravessa. E, consequentemente, ao expor ela e ela não volta vazia, ela vai também atravessar outros corações, vai atingir outros espíritos, vai dividir alma e espírito de outras pessoas. Então nós vemos aqui na experiência do povo judeu que no dia que era para eles serem mortos de diversas províncias, Esther reverteu esse cenário. Foi feito um novo decreto em que os judeus eles poderiam se defender dos inimigos dele, e acabou que no final de tudo isso os judeus acabaram matando todos aqueles que o odiavam. Eles mataram os seus inimigos em diversas províncias, aqueles que se levantaram porque odiavam os judeus, né? O ódio aos judeus, ele realmente é uma questão de um espírito, né? O espírito que gerou ali em Amaleque quando se levantaram contra o povo judeu para não deixar eles saírem do Egito, irem para Canaã. Ódio a Amaleque, Deus estabeleceu mesmo essa derrota com eles, estabeleceu essa vitória mesmo para o povo de Israel, né? Por meio das mãos de Moisés que estavam sendo levantadas, supridas ali por Ur e por Arão. E depois na experiência do primeiro rei de Israel, o rei Saul, Deus tinha dado uma ordem clara para que ao eles possuírem ali a terra dos Amaleques, não era para eles deixarem nada, mas eles mataram as pessoas, deixaram o rei Agag vivo, tomaram para si, né, os bois, aquilo que seria uma oferta que eles queriam entregar para Deus, né? E nós temos mesmo esse entendimento que o próprio Samuel dá, que melhor é obedecer do que sacrificar, né? Nós não devemos, como Saul, desobedecer a Deus para ter algo para entregar a Deus como um sacrifício a Ele. Não, a nossa obediência já é o nosso próprio sacrifício. A nossa obediência a Deus já é nós negarmos a nós mesmos, renunciarmos à nossa vontade, renunciarmos ao nosso ego. E isso é o sacrifício que Deus deseja que a gente entregue. Então, irmãos, que na nossa experiência, na minha e na sua experiência, a gente venha viver mesmo esse cenário de reversão, esse cenário em que a vida vence a morte, em que a morte é tragada pela vida, em que a morte é tragada e foi tragada e será tragada pela vitória, porque Deus é um Deus de resgate, Deus é um Deus que deseja, a palavra diz em 2 Samuel, em 1 Samuel, que Deus deseja que todos os homens, ou seja, todos os seres humanos sejam salvos e alcancem o pleno conhecimento da verdade. Então que haja no meio do seu espírito sempre essa consciência de reversão. Não é como se nós estamos indo por um caminho de resgate, de desejo de salvação das pessoas, de desejo de constituição do nosso próprio espírito. Nós estamos ali orando, intercedendo pelos nossos familiares, para que eles sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade, porque o próprio Espírito colocou isso dentro de nós. Nós, em nós mesmos, na nossa carne, nós só frutificamos para aquilo que é mal, para aquilo que desagrada a Deus, para aquilo que gera morte, porque o pecado, quando consumado, ele gera morte. Mas o inclinar do Espírito, o direcionar do Espírito, o pendor do Espírito, é vida e é paz. Então que essa seja a minha e a sua experiência em nosso viver diário, de concordarmos com a vontade de Deus, para que toda a reversão que Ele deseja seja estabelecida na minha, na sua vida e naqueles a quem Deus coloca na nossa trajetória, né? Essa semana passada, nós estivemos numa conferência de jovens em São Roque, e aí um compartilhar de algum irmão, de alguma irmã, de algum jovem foi sobre essa consciência de que nós não estamos na nossa família, Deus não nos fez nascer do nosso pai e da nossa mãe à toa, né? Não existe nada que é coincidência, tudo está sendo arquitetado pelo autor de todas as trajetórias, e eu desejo que na minha vida Deus arquitete cada um dos meus dias. Ele faz isso, Ele realiza isso. Cumpre a mim agora orar para que o próprio Espírito quebrante o meu coração, quebrante o seu coração e nos submeta à vontade de Deus, porque
ele tá revertendo. Ele reverteu ali o cenário do povo judeu, porque um homem se posicionou, porque Mordecai se posicionou, e porque por causa do posicionamento de Mordecai, ele gerou consciência em Esther, porque ele deixou claro ali para Esther: olha, Esther, não pensa que se você não se posicionar, Deus não vai levantar, não vai, Deus não, porque ele não sabe de Deus. Pensa que se você não se levantar, não vai ser levantado de outro lugar alguém que vai livrar o povo judeu. Mas e você e a casa do teu pai, como que vai ficar? Porque vocês se omitiram. Então, nós precisamos renunciar à omissão e nós precisamos estar posicionados em um posicionamento que gera consciência. Às vezes Deus está gerando nas nossas vidas pessoas ali, relacionamentos com pessoas que precisam gerar consciência, né? Algumas semanas atrás eu estava conversando com o irmão, com o Bispo Betão, e ele falou essa sequência, né? Sobre consciência, eu nem lembro mais, mas sobre consciência, consciência, experiência e decisão, né? A gente precisa orar para que as pessoas tenham consciência do pecado, da justiça, do juízo de Deus e para que elas sejam convencidas disso por meio do Espírito Santo. Precisamos orar para que essas pessoas tenham uma experiência com Deus, como a mulher samaritana teve uma experiência ali com o próprio Cristo no poço de Jacó e encontrou aquele que é o poço que flui eternamente, essa água que jorra eternamente, esse rio que flui sem fim. E por último, nós precisamos orar por uma decisão, porque Lucas, o livro de Lucas, a palavra de Deus no livro de Lucas nos ensina que aquele que quer ir após Jesus deve ligar a si mesmo, tomar sua cruz dia após dia, diariamente e seguir a Cristo. Então que nós sejamos como Mordecai mesmo, pessoas que se posicionam, pessoas que geram consciência em Esther, porque pessoas que se posicionam como Mordecai ativam pessoas como Esther, que estão em ambientes de autoridade, em lugares que não tá ali só para esbanjar, só para desfrutar, só para ter aquilo que é bom da comida, né, a proteção, mas pessoas que entendem, que vivem e que estão nos ambientes por um propósito, né? Nós precisamos ter essa consciência que se Deus colocou Esther ali por um propósito, como o próprio Mardoqueu falou, para livrar e resgatar o povo judeu, nós também estamos nos ambientes porque Deus nos colocou ali, nos levantou ali para um propósito, né? A pergunta de Mardoqueu: quem sabe não foi para um tempo como esse que você foi levantada rainha, né? Quem sabe que não, se não foi para um tempo como esse que Deus nos colocou na nossa família, que Deus nos colocou como filho dos nossos pais, irmãos dos nossos irmãos, netos das nossas avós, né? No trabalho em que nós estamos. Então que nós tenhamos mesmo essa consciência de resgate e de salvação, porque o livro de Romanos diz, o livro de Romanos capítulo 8, versículo 2 diz: porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte. Então nós somos livres pela lei do Espírito da vida em Cristo Jesus, da lei do pecado e da morte. Então essa vida em nós vence, essa vida em nós resgata, essa vida em nós traga toda a morte, traga toda a sentença. E quando o resgate de Deus é executado, a consequência que se gera é a alegria. O povo de Israel, o povo judeu, eles desfrutaram desse resgate, eles desfrutaram dessa salvação. E o mais louco é porque diz aqui que por conta dessa situação, né, todos o mover de Deus nas províncias em que os judeus estavam era para ser morte, mas foi vida. Eles ali mataram os que odiavam, mataram os seus inimigos. Eles tiveram o direito de defender a si mesmos, de defender as suas casas, de defender as suas famílias, né? Eles não iam dar espaço pro ladrão, pro salteador, pro mercenário, como nós temos essa consciência no Novo Testamento. E diz que havia entre os judeus alegria e regozijo, banquetes e festas. E muitos dos povos da terra se fizeram judeus, porque o temor dos judeus tinha caído sobre eles. Isso é muito louco, né? Porque Antigo e Novo Testamento se complementam. No livro de Atos diz que por conta do mover mesmo da igreja primitiva, dos apóstolos, daqueles que eram convertidos, eles estavam unidos, eles partiam o pão, eles perseveravam na doutrina dos apóstolos, eles oravam, eles pregavam o evangelho, sinais e maravilhas eram realizados e o povo admirava eles, mas o povo tinha temor sobre a vida que eles viviam, tanto que a Bíblia diz que eles tinham temor, admiração, mas que eles não se aproximavam, né? Então quando você teme, né,
Deus na vida de alguém, você admira aquela pessoa. Não porque você reconhece a glória naquela pessoa, mas porque você entende, você experimenta que existe algo diferente. Deus está ali, a mão de Deus está ali. Ele está orquestrando as coisas, ele está arquitetando todas as coisas, né? E que nós também sejamos tomados por esse temor do Senhor. A palavra de Deus nos ensina que o temor do Senhor é límpido e permanece para sempre. Glória a Deus por isso. Que sejamos consumidos, né? Que sejamos guardados por esse temor. Que o temor do Senhor nos envolva. Que nós venhamos permanecer no desfrute e na alegria de Deus. Porque eu tava lendo um folheto ontem do irmão Watchman, eu acredito, que fala sobre ansiedade. E ele falou sobre Filipenses 4, né, esse texto tão famoso, versículo 7 a 8, que o apóstolo Paulo nos exorta: alegrai-vos no Senhor. Outra vez vos digo, alegrai-vos sempre no Senhor, né? Não é de vez em quando, mas é sempre. Não é de vez em quando, né, que nós devemos nos alegrar no Senhor, mas nós devemos nos alegrar no Senhor sempre. Nós precisamos ter essa consciência mesmo. E Jesus, ele nos ensina isso. Nós temos o próprio Senhor dizendo para nós não andarmos ansiosos por coisa alguma, né? Então, nós temos que ter essa consciência. Nós precisamos entender que nós temos uma alegria, e essa alegria, ela é além das coisas externas. É uma alegria interior. É o Senhor que nos cobre, é o Senhor que nos reveste. A nossa alegria não está condicionada a situações exteriores, mas a nossa alegria vem de uma consciência de que o Senhor que habita em nós, Ele nos guarda. Nós somos guardados por Deus, ainda que existam desafios exteriores. Nós não temos autorização para andarmos em ansiedade, porque Deus nos dá o caminho, nos dá a direção, para nós fazermos conhecidas as nossas preocupações diante de Deus, com oração, súplicas e ações de graças. Que nós não venhamos esquecer das ações de graças, que nós venhamos crescer em ações de graças diante de Deus, em nome de Jesus. Isso me faz também pensar em outro texto. Salmos 30, versículo 11 diz: converteste meu pranto em dança, tiraste meu pano de saco e me vestiste de alegria, para que eu te cante louvores e não me cale. Senhor meu Deus, eu te louvarei para sempre. Aleluia, nós podemos louvar o Senhor para sempre, porque Ele é esse Deus que nos resgata, esse é esse Deus que reverte as trajetórias. Louvado seja o nome do Senhor, porque Ele é misericordioso. A misericórdia do Senhor, as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim, renovam-se cada manhã. Grande é a tua fidelidade. E esse é o segundo ponto que eu quero destacar aqui com os irmãos, que o Deus de misericórdia é o Deus que nos livra. Louvado seja o nome do Senhor. Nós temos um Deus a quem recorrer, nós temos um Deus a quem invocar, nós temos um Deus a quem clamar. Nós temos em Romanos 10 dizendo que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo da ira de Deus, será salvo da condenação eterna ao inferno, será salvo da morte eterna, mas receberá a vida eterna, a vida abundante que há em Cristo Jesus. Nós temos esse acesso, irmãos. Nós podemos desfrutar dessa palavra todos os dias, em nome de Jesus. E para nós finalizarmos, nós temos aqui o texto de Sofonias. O Senhor afastou as sentenças que eram contra ti e lançou fora o teu inimigo. Sofonias 3, versículo 15 ao 17. O rei de Israel, o Senhor, está no meio de ti. Tu já não verás mal algum. Naquele dia se dirá a Jerusalém: não temas, ó Sião, não se afrouxem os teus braços. O Senhor teu Deus está no meio de ti, poderoso para salvar-te. Ele se deleitará em ti com alegria, renovar-te-á no seu amor, regozijar-se-á em ti com júbilo. Amém. Louvado seja o Senhor. Esse Senhor Deus poderoso, Ele está no meio de nós, né? Nós temos, irmãos, nós temos Deus. Algumas semanas atrás também, na leitura do matinal, nós estávamos falando sobre Cristo, né, como esse bom pastor. E fala também na palavra sobre aqueles que andavam como ovelhas desgarradas, né, como ovelhas sem pastor. Não tem destino, não tem direção, não tem propósito, né, não tem um motivo, porquê. E um porquê claro, né, um motivo claro, uma razão clara, né. Paulo foi um homem que tinha um porquê muito claro. Ele tinha consciência, o viver é Cristo, né?
O morrer é lucro e o viver é Cristo. Então ele vive para Cristo, né? E ele vive para Cristo servindo a igreja de Jesus, servindo a igreja de Cristo, constituindo as igrejas nas cidades com palavra, com entendimento, com constituição, com batismo nas águas, com batismo no Espírito, com uma palavra de direção, né? Desfazendo as confusões. E nesse matinal que nós lemos, nós tínhamos, né, esse entendimento de que as pessoas que ainda não são salvas, as pessoas que ainda pertencem ao sistema desse mundo, elas lembre de quando você não era salvo, né? Poucas vezes você clamou, né? Quando eu não era salva, eu me lembro claramente de uma situação em que eu clamei, mas porque é o Espírito gerando aquela consciência, né? Então, nós temos a quem recorrer. Nós temos livre acesso ao Pai. A Bíblia é clara em dizer que nós temos livre acesso ao Pai. E nós temos essa possibilidade de nos achegarmos a Deus confiadamente. No trono da graça de Deus nós nos achegamos. Não porque confiamos em nós mesmos, não porque confiamos nas obras das nossas mãos, mas porque nós confiamos no sacrifício único, definitivo e expiatório de Cristo Jesus. Essa é a nossa experiência, essa é a nossa convicção. Em nome de Jesus, faça a sua oferta, faça a sua contribuição, estabeleça mesmo essa consciência para com Deus, de também render ações de graças nesse sentido. Sermos pessoas que são generosas, que contribuem para a edificação do corpo de Cristo, seja com palavra, seja com recurso financeiro. Que haja contribuição, que nossas mãos estejam levantadas, suprindo e abençoando todos os dias. Em nome de Jesus, Shalom. Senhor, muito obrigado, Pai, por mais esse dia. Muito obrigado por mais essa oportunidade que temos de falar contigo, de te agradecer por todas as coisas que o Senhor fez e faz por nós, Pai. Eu oro hoje para que o Senhor venha abençoar o nosso dia, para que o Senhor venha nos conduzir nesse dia, nos guiar, para que o Senhor nos mostre, Pai, aquilo que o Senhor quer nos mostrar mesmo, aquilo que o Senhor quer fazer em nossas vidas, que o nosso coração ele possa estar aberto, que o nosso coração possa estar cheio do Teu Espírito, Senhor, para que a gente possa realmente ser conduzido nesse caminho que o Senhor tem preparado para nós, Pai. Que os nossos ouvidos venham estar atentos e abertos, Pai, para todas as Suas palavras, Pai, para toda a Sua condução, Senhor Jesus. Que os nossos olhos, Pai, possam estar, Senhor, sem as escamas que nos cegam, Pai. Que os nossos olhos estejam bem abertos para ver e enxergar as Tuas grandes coisas, Pai, os Teus caminhos, para enxergar tudo aquilo que o Senhor quer nos mostrar, Pai, tudo aquilo que o Senhor quer nos direcionar, Pai. Que nós possamos mesmo caminhar, Senhor, que os nossos pés, as nossas mãos, o nosso corpo, Senhor, possa estar firme e preparado, Senhor, para andar no Teu caminho, andar no Teu propósito, Jesus. Que o Senhor venha nos preparar mesmo nesse dia, nessa semana, nesse mês, que nós possamos ser cheios do Teu Espírito, que o Teu Espírito nos invada o nosso coração, que o Teu Espírito nos encha de tal forma, Pai, que nós venhamos somente ouvir a Tua voz, que nós venhamos somente enxergar o Teu caminho e não enxergar nenhum outro, Pai. E não olhar para nenhuma outra direção, mas que nós possamos mesmo, Pai, estar firmes e fortes, Pai, e presentes em Tua presença, Senhor. Que o Teu Espírito realmente nos conduza, nos encha, nos guarde, nos proteja, nos livre de todo mal, Jesus. Que toda voz, eu oro, Senhor, neste momento, para que toda voz contrária a Ti venha cair por terra, Pai. Para que toda voz maligna, para que toda seta maligna venha cair, que ela não tenha força, Senhor, em nós, em nossas vidas, que as vozes não tenham força na nossa mente, Senhor Jesus, mas
que nós possamos vencer o mal, vencer o maligno, Senhor, segundo a tua palavra, com a tua palavra, Senhor, que nós venhamos ser fortificados, Senhor, e alimentados pela tua palavra para vencer o mal, vencer essa potestade, esses principados, Senhor, que nós possamos mesmo lutar contra eles a todo momento, Jesus, e que o teu Espírito ele seja a nossa força, Senhor, que a tua graça, a tua misericórdia, o teu perdão, o teu amor, ele venha a ser a nossa graça, Jesus. Eu oro para que o Senhor perdoe todos os nossos erros, os nossos pecados, Deus. Que o Senhor perdoe, Senhor, o nosso pensamento contrário a Ti. O Senhor perdoe todos os nossos desejos carnais, Senhor Jesus. Que nós venhamos mesmo nos fortalecer cada vez mais de Ti, Deus, para vencer esses pequenos detalhes, Senhor, que nos afastam cada vez mais de Ti, Jesus. Eu renuncio, Senhor, tudo aquilo que nos impede mesmo de nos achegar mais a Ti, de alcançar cada vez mais de Ti, Senhor, de nos preencher, Pai, de Ti, Deus. Eu oro e eu renuncio, Senhor, todo esse mal, todo esse poder maligno, Senhor, que vem sobre nós, que vem sobre nossas vidas, Pai. E eu declaro, Senhor, nesse dia, que o Senhor é Rei. Eu declaro que o Senhor é o único Senhor, que o Senhor é todo-poderoso. O Senhor tem poder, Senhor, para vencer todo mal, Pai, para vencer todo poder maligno, Jesus. Eu declaro o quanto o Senhor é santo e poderoso, quanto o Senhor é o Rei dos reis e Senhor dos senhores. E o teu nome, Senhor, é grande. O teu nome é acima de qualquer outro nome, Pai. Não existe outro igual ao Senhor. Não existe outro, Senhor, acima de Ti, Pai. Que tem poder acima de Ti, Senhor, porque o Senhor é o único. O Senhor é o nosso Salvador. E o Senhor morreu por nós para nos salvar, para nos libertar, Senhor, de todo pecado, de toda denúncia, Senhor, maligna, Pai, porque o Senhor é o nosso advogado. E nós dependemos totalmente de Ti, Senhor. Nós estamos totalmente em Suas mãos, Pai, porque não tem outro caminho, não tem outra direção, não tem outro lugar que possamos ir, Senhor, a não ser estar entregue, Pai, a Tua dependência, Senhor, estar entregue no centro das Tuas mãos, Jesus. E eu oro, Senhor, para que possamos ter isso em mente todos os dias da nossa vida, Senhor. Para que possamos perceber que não existe outro além de Ti, Senhor. Não existe outro lugar para estarmos, Pai. Que os nossos desejos carnais não venham nos cegar, Senhor. Não venha vencer tudo aquilo que o Senhor já colocou em nosso coração, Pai, mas que o Senhor nos fortaleça, que o Senhor nos guie, nos proteja, que o Senhor esteja realmente, Senhor, em nossas vidas, em nossa família, em todo lugar que a gente pisar, Senhor, a planta dos nossos pés, que o Senhor venha ser rei, que o Senhor venha reinar em nossos corações e que o Senhor venha transbordar em nossas vidas, Senhor, para que a gente também alcance o coração de outras pessoas, Jesus. Para que a gente possa, ao nosso falar, Senhor, ao nosso agir, o Teu Espírito Santo realmente venha transmitir, Senhor, essa graça e esse poder e essa grandiosidade de quem o Senhor é para todas as pessoas que vão estar ao nosso redor, Jesus. Eu oro e te agradeço, Senhor, por hoje. Venha reinar em nossas vidas. Em nome de Jesus. Amém.
molha, me lava, me ensina, me inspira e arde outra vez no meu coração. Me molha, me lava, me ensina, me inspira e arde outra vez no meu coração. De braços abertos quero te receber. Filho, eu estava esperando você. Pra mim você é tudo que eu sonhei um dia. Yeah, eu te amo. De braços abertos quero te receber. Filho, eu estava esperando você. Pra mim você é tudo que eu sonhei um dia. Eu te amo. De braços abertos quero te receber. Filho, eu estava esperando você. Pra mim você é tudo. Por hoje eu te amo. Eu não quero mais viver, não, longe da tua presença, meu Senhor. Hoje quero voltar ao início de tudo, de quando eu era feliz, sentia a tua presença, caminhava ali no seu jardim, te encontrava todo dia, mas me perdi, Senhor, no caminhar. Tentei andar sozinho na aventura desta vida e foi só ilusão. Confesso que andei perdido, sim, mas hoje eu te devolvo um coração arrependido, prostrado. Quero voltar, Senhor, para os teus rios, voltar. Me molha, me lava,
Quais são os ventos